Se você sente dores no quadril, geralmente houve que é artrose, displasia no quadril ou um impacto femoroacetabular. Isso é considerado a causa da dor e o tratamento segue essa avaliação. Na Liebscher and Bracht, de Schmerzspezialisten, sabemos por experiência que, na maioria dos casos, essas condições não estão relacionadas à sua dor no quadril. Hoje será muito interessante para você, pois estou com o Dr. Egbert Ritter, cirurgião de trauma e um médico tradicional da medicina convencional, mas que agora também aprendeu e aplica a nossa terapia. E vai ser muito interessante hoje, porque vamos comparar esses dois mundos juntos. E quem deve se beneficiar disso é você, porque o resultado deste vídeo deve ser que você tenha muita segurança na avaliação. O que está acontecendo com o seu quadril? E que você receba orientações que mostrem de forma bem clara qual seria a melhor abordagem no seu caso. E a melhor abordagem sempre deve se orientar pelo princípio de operar o mínimo possível. Mas vamos passar por tudo isso depois, porque às vezes também existem casos, como o Egbert vai te explicar depois, em que essa é a melhor escolha. Sim, mas esses são apenas poucos casos de exceção. Sim, Egbert, que bom que você está aqui. E eu diria, vamos começar com isso. Dores, problemas e falta de mobilidade no quadril. Quem busca o consultório por esses motivos, você já passou por isso também, né? Egbert também trouxe 2 fotos, ou seja, 2 raios-sixes, que vamos mostrar e discutir juntos. Egbert, pode começar. Sim, eu sou um médico da medicina convencional e também já operei muitos quadris quando ainda trabalhava no hospital. Eu ainda opero, faço cerca de 140 cirurgias por ano e assim também falo em nome dos cirurgiões. Eu sou afetado pessoalmente porque minhas dores no quadril começaram quando eu tinha cerca de 18 anos e foi diagnosticada uma displasia no quadril. E quando eu era criança, o ultrassom do quadril ainda não era tão avançado e naquela época, algumas dessas displasias do quadril passaram despercebidas. Naquele tempo, talvez desse para controlar isso com o uso de fralda dupla. E na época, quando eu tinha 18 anos, me disseram que não ia demorar tanto. Disseram que, no máximo aos 60 anos, eu precisaria de uma prótese de quadril. E meu quadril direito me atormentou dos 18 até os 50 anos. E sim, quando eu tinha 50 anos, fiz o curso com você e por causa disso comecei a alongar intensamente meu quadril e em poucas semanas a dor desapareceu. Para ser sincero, eu nem sabia dos seus problemas no quadril. Sabia das costas e do ombro, realmente parece um canteiro de obras. Eu sou realmente um canteiro de obras. Não, mas só para reforçar então, com 18 anos você descobriu isso. Com 18 começou a sentir e até os 50 você teve dores intensas e elas sumiram em poucas semanas. Era assim, quanto mais eu fazia, pior ficava, sabe? E tinham alguns movimentos que me torturavam, especialmente como dançar, por exemplo. Mas sempre que o quadril era mais exigido, tipo ao correr, eu não gosto muito de correr. Principalmente fazer trilha, carregar mochila e tal, sempre que o quadril ficava realmente sob tensão, eu sentia dor. E isso era sempre como uma espada de Damocles pairando sobre mim, porque eu sabia que em algum momento ia acontecer, em algum momento eu ia precisar de uma prótese de quadril. Disso já concluo algo, pois sempre dizem que existe displasia do quadril, o que às vezes ainda não entendo bem. Eu vi tantos pacientes que disseram, tinham 40, 50 anos talvez, sentiam dores no quadril e vinham até mim dizendo, eu tenho uma displasia do quadril, tem algo que possa ser feito? E eu sempre perguntava, antes disso você sentia algum incômodo? E não, a vida toda foi normal, isso começou em algum momento. Aí eu dizia para eles, por favor, pensem de forma lógica sobre isso, talvez até para você, na sua própria situação. Seja uma oportunidade de refletir. Se essa displasia causa dor, porque as dores só aparecem aos 40 ou até os 50 anos. Sim, o pensamento é que se diz que o quadril na displasia não está totalmente coberto. Agora, onde falta esse teto, há um desgaste maior. Mas a maioria dos pacientes vem bem antes, quando talvez ainda nem exista desgaste. Mas a dor já está presente. A dor geralmente começa, é assim mesmo. Isso é exatamente o ponto. Esse é um dos pontos. A dor sempre tem uma função de alerta. Ela indica que estamos entrando em uma área de desgaste aumentado. E assim que eu
Mas isso já é o novo pensamento. Na verdade, esse já é o pensamento avançado. Eu sei, na OMS a definição inclui o aviso sobre dores e tudo mais, mesmo que isso ainda não tenha acontecido. Sim, mas agora eu te pergunto, lembrando da sua própria situação, você teria pensado que, nessa displasia do quadril, a dor não vem da própria displasia, mas sim das tensões musculares? Não, de jeito nenhum. Porque esse é o ponto. Assim como eu sinto as dores. E isso é justamente o interessante no meu caso. Porque isso, na verdade, abala da imagem clássica da displasia do quadril. Quando fui diagnosticado com displasia aos 18 anos, minha cartilagem ainda estava preservada. Naquele tempo, só havia diagnóstico de displasia sem desgaste, mas a dor já existia. Exatamente. E isso reforça o que dizem, que a dor, o corpo avisa antecipadamente com a dor para indicar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, mais uma vez, bem claro para você que está ouvindo, seja ouvinte homem ou mulher, já existe uma dor, mesmo que ainda não tenha nada quebrado, certo? Porque o que todo mundo pensa, muitos médicos, muitos terapeutas e também muitos pacientes, talvez como você, ou também, se vocês são médicos que estão ouvindo isso, sim, essa geralmente é a primeira reação que vem à cabeça. Quando algo dói, o que está quebrado? Exatamente. E aí se procura, né? Às vezes se encontra, né? Às vezes não se encontra. Não vamos explicar tudo isso agora, senão vai demorar muito. Mas o importante é perceber que existe uma dor sem lesão. Quando conversarmos depois, isso será muito importante para você. Agora, por favor, conte também sobre pacientes, pois você tem uma história, se não me engano. Sim, uma senhora mais velha veio até mim e foi aconselhada a colocar uma prótese de quadril. E eu tive a sensação de que ela veio esperando ouvir de mim: sim, precisa operar, não tem como tratar de forma conservadora. E então eu a tratei. A dor teria sumido após o tratamento como de costume, mas ela não fez os exercícios como deveria. Mas o que realmente significa sumido? De 100 sempre reduzimos para menos de 30. É exatamente assim para você. Para explicar, quando o método Liebscher e Bracht funciona, geralmente conseguimos reduzir a dor já na primeira sessão, de 100 antes para entre 0 e 30 de resto. E é aí que os pacientes dizem, mesmo que fique assim, eu não tenho nenhum problema. É tão pouco que nem preciso aguentar muito, dá para lidar. Sim, e com a terapia nós sempre conseguimos diminuir a tensão do paciente, mas se o paciente não fizer nada, a tensão volta a subir. Vamos deixar isso para depois. Vamos continuar. De qualquer forma... Exatamente, ela não fez nada. As dores pioraram de novo e em algum momento ela acabou indo para a cirurgia e logo após a operação ficou pior. E ela, claro, continuou indo ao cirurgião várias vezes. O que foi operado exatamente? Ela recebeu uma prótese de quadril. Dos dois lados, ou seja, a cavidade e a cabeça. Exatamente, uma prótese total com a cavidade. Cavidade e cabeça. As dores pioraram depois e ela continuou indo ao cirurgião várias vezes, fez fisioterapia, reabilitação e mais. E em algum momento o cirurgião disse para ela: olha, este é o seu raio-x. O quadril está perfeitamente colocado, não é culpa minha. E mandou ela embora. Claro, o que ele poderia fazer? O trabalho dele estava perfeito no raio-x. Ele é um cirurgião experiente, com certeza fez um bom trabalho. E então ela não sabia para onde ir. E então ela procurou um curandeiro chinês que fazia muita imposição de mãos e tal, que entendeu a situação na hora e disse para ela: não existe caminho fácil. Sim, isso significa que ela precisa agir de qualquer forma, colocando ou não uma prótese. Ela veio até mim e lidamos bem com o problema. Temos experiência nesse tema e já realizamos um estudo sobre dores após artroplastia total de quadril. Mesmo quando as dores persistem após a artroplastia total de quadril, conseguimos resolver a maioria dos casos. Agora falamos da aplicação do método Liebscher e Bracht. Por favor, conte novamente agora do seu ponto de vista como médico tradicional, quais são os casos que chegam até você, como é o sofrimento, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas que estão ouvindo agora, pois talvez elas reconheçam a própria situação. Quais são os motivos mais comuns que são mencionados inicialmente para as dores? Embora eu saiba que Egbert tem o problema de já conhecer o método Liebscher e Bracht e fica o tempo todo por aí argumentando sobre isso.
Mas eu acharia interessante colocar o ponto de vista da medicina tradicional e dar uma olhada nisso, talvez até discutir sobre isso. A maioria dos pacientes vem porque percebe no dia a dia que não consegue mais fazer o que gostaria. E isso é muito comum aqui na Áustria. As pessoas aqui gostam de fazer trilhas. E eles dizem que quando o cônjuge quer fazer trilha ou quando os amigos querem ir, eles já não conseguem mais acompanhar. E isso é realmente uma limitação da qualidade de vida, porque na Áustria muitas pessoas fazem trilhas e aí acabam indo ao ortopedista. Por quê? Por causa das dores no quadril. Ou seja, dores ao fazer esforço. E onde eles sentem dor? Na maioria das vezes, na virilha. Isso é o que a gente chama de dor acetabular. E talvez você se reconheça como ouvinte. Sim, ou muito frequentemente, por exemplo, quando você sai do carro, levantar a perna dói. Isso também é um ponto comum. E então eles vão ao ortopedista. O ortopedista faz um raio-x. Aí você vê alterações, você vê artrose, ou seja, desgaste. E o ortopedista diz, porque esse é basicamente o procedimento dele, é com isso que os ortopedistas trabalham e podem trabalhar, eles recomendam a colocação de uma prótese. De quadril. Querem mesmo tratar assim? Existem 4 estágios de artrose: 1, 2, 3 e 4. Aliás, artrose, para quem não sabe, é quando a cartilagem da articulação vai se desgastando cada vez mais, até que em algum momento ela não existe mais. E aí os ossos ficam em contato direto um com o outro. Sim. E no primeiro grau só falta um pouquinho. No segundo falta mais, no terceiro ainda mais. E no quarto grau dizem que não resta mais nada, né? Praticamente osso com osso. Sim. E então chega um paciente, eu imagino, e diz, e quer acabar com o sofrimento dele. E agora eu quero ajudar ele como médico. Eu sou o médico que quer ajudar. E aí eu vejo uma artrose, digamos de segundo grau. Então não está tudo lá, uma parte já se foi, mas ainda tem algo lá. Então a cirurgia é feita por causa da artrose de segundo grau? Ou é feita porque dói? Então, uma artrose de segundo grau não se opera. E se estiver doendo? Se a dor for infernal, sim. Mesmo assim, eu acho que, mesmo que o paciente esteja realmente sofrendo muito, o médico vai fazer uma investigação mais aprofundada, como uma tomografia ou uma ressonância magnética. E se o dano for pequeno demais, o ortopedista convencional vai dizer que ainda não há indicação. No grau 3 a situação muda. E será que todos os médicos têm consciência de que a cartilagem em si não possui receptores de dor? Ou seja, dizendo de outra forma, se a cartilagem antes era tão grossa e agora está no primeiro, segundo ou terceiro grau, ainda há cartilagem ali. Ou seja, ainda assim a área que está sendo sobrecarregada é aquela que não possui receptores de dor. Eles têm isso em mente? Quero dizer, eu sei, bem, Então, eu acho que não se tem consciência disso. E então eu não tinha consciência disso antes, ou seja, antes de eu começar a me aprofundar mais no assunto e antes de eu entrar na pesquisa. Eu acho que poucas pessoas têm consciência disso. E aí a gente explica dizendo que, claro, a artrose na verdade é osteoartrite, ou seja, uma inflamação. E aí dizem, tudo bem, essa é a inflamação que está acontecendo ali dentro. E esses mediadores inflamatórios causam a dor. Ok. Claro, a dor do paciente é um fator fundamental para a decisão de uma cirurgia. E isso é quando há alterações graves, ou seja, cartilagem com grau 4 de dano, então está na cabeça dos ortopedistas cirurgiões que, por assim dizer, não há outro caminho. Isso é claro. Aqui trata-se principalmente de grau 1, 2 e 3, porque eu tive muitos pacientes. E eles também sabiam, em parte, qual era o grau. Mas também havia muitos que ainda não tinham o grau 3 e mesmo assim foram operados. Mas pode ser que na Áustria talvez existam outras diretrizes. Isso eu não posso avaliar agora. E além da artrose, havia mais alguma coisa? Sim, então a displasia era um... Já se falava sobre isso. Mas o impacto, sim, isso significa o que é... O que é exatamente um impingement? Quer dizer, um pinçamento. Mais exato, prende pinçamento. Explique exatamente, por favor. No final das contas é assim, em palavras simples, que a cabeça do colo do fêmur, ao se mover, encosta em algum lugar e causa essa dor. E então encosta significa toca.
Exatamente. Então, o colo do fêmur toca o osso. Continue aí. Vou pegar rapidinho o nosso esqueleto para ficar mais fácil de entender. Pode ir continuando. Então, durante o movimento, né, o osso, né, o colo do fêmur, toca o acetábulo e isso causa dor. Esse diagnóstico geralmente, ou melhor, na verdade sempre, é feito na ressonância magnética ou na tomografia computadorizada. Prenda aí um instante. Sim, isso quer dizer que podemos... Segurar lá à frente para o espectador ver. Nós temos aqui a borda do acetábulo e em certos movimentos o colo do fêmur entra em contato com a borda do acetábulo. E isso pode ter várias causas. E se eu tiver, por assim dizer, o pinçamento como uma das causas, então, do ponto de vista da ortopedia clássica, geralmente não consigo evitar uma cirurgia. A terapia conservadora tem um papel mais limitado, ainda assim costuma-se tentar. Muito frequentemente. Mas olha, só porque você ouviu isso sobre o pinçamento até aqui, não se deixe convencer a fazer uma cirurgia, porque vamos esclarecer isso depois. Sim, agora estamos na opinião médica clássica e depois vamos ver que ela merece ser reconsiderada. Sim, então pode-se tratar isso por artroscopia. Ou seja, é possível desgastar essas partes que se acredita estarem se tocando e causando dor, mas é uma cirurgia. E eu acho que vamos aprofundar esse tema mais tarde. Vamos passar para isso agora. Quero dizer, a situação está clara até aqui. Esses são os 3 principais fatores que são diagnosticados e que também são observados. O que é feito quando o quadril não tem nada? Quando a estrutura está em ordem, não há artrose, nada está preso, não há displasia e mesmo assim a dor continua forte. Como isso é tratado tradicionalmente? Sim, esses pacientes frequentemente são prejudicados pelo sistema porque o médico clássico diz ao paciente que ele não tem nada. E isso, é claro, é um sentimento muito ruim para o paciente porque eles geralmente estão realmente desesperados. Eles gostariam de caminhar, fazer trilhas e praticar esportes. Provavelmente porque sentem dor. Sim, eles querem ser ativos, mas sentem dor e ficam impedidos. Esses pacientes às vezes vão para a fisioterapia, depois recebem infiltração, entre outros tratamentos, mas no final das contas eles não são realmente levados a sério. E esses pacientes são realmente uns coitados porque eles não têm nada. Então, a situação é que eles devem ir para grupos de autoajuda, onde encontram outras pessoas afetadas, com quem, como posso dizer, devem se acostumar com a ideia de que precisam viver com suas dores? Já ouvi isso muitas vezes. Sim. E a psique e a memória da dor? Creio que não influenciam tanto no caso do quadril. Né? Não, no caso do quadril, certamente não na mesma intensidade que nas dores nas costas. Então, eu conheço essa situação da época em que eu ainda não considerava a tensão muscular como causa da dor. Isso significa que, em algum momento, você precisa sentar com o paciente e dizer: nós não fazemos ideia do que você tem, nós já investigamos tudo. Simplesmente não encontramos nenhuma causa para as dores, porque nós, médicos tradicionais, não consideramos a tensão muscular. Não considerar significa exatamente isso. Ou seja, nós não suspeitamos dela como causa da dor. Exatamente. E eu sei, por experiência própria, que eu dizia aos pacientes: sabe de uma coisa? Vá a um psicólogo ou a um psiquiatra e veja se você tem algum esqueleto no armário. Se tivermos uma solução aqui, claro, é bem intencionado. E era assim mesmo. O paciente dizia: sabe de uma coisa? Eu sou feliz no casamento, tenho um ótimo emprego e meus filhos me amam. O que eu vou fazer lá, né? Ou eu disse: vá a um osteopata e experimente esse caminho. E eu me lembro bem de uma paciente de 30 anos, ela estava realmente desesperada porque era uma mulher que queria muito correr. Isso sempre acontece. E nós realmente ficamos sem saber o que fazer com ela, sabe? E foi tão frustrante ter que dar alta para ela no final, porque era tão convincente que ela realmente sentia aquela dor. E isso meio que me deixou um pouco sem saber o que fazer. Ela parecia uma pessoa estável, com os pés no chão, então para mim também ficou claro que não era algo psicológico.
E isso realmente me marcou muito. E naquela época eu pensei, sim, deve haver algo mais que a gente não sabe. Agora é a hora certa, por favor, escreva um comentário. Se você faz parte daqueles em que nada é encontrado ou algo é encontrado, mas mesmo assim não conseguem te ajudar. Por favor, escreva um comentário, conte sua história e nos deixe saber como você está. Porque é realmente muito importante saber lidar corretamente com essas situações. E bem, agora vem praticamente um pouco da explicação. Porque Egbert já disse algumas vezes que ele não suspeitava da tensão muscular, não tinha isso em mente, assim como muitos médicos também não têm. Por quê? Não dá nem para culpar, né? Por favor, não veja isso como crítica. De jeito nenhum. Os médicos não aprenderam isso. Isso não é abordado nos estudos nem recebe atenção. Dizem apenas que algo está puxando demais. Mas o fato de que isso é responsável pela grande maioria das dores, como descobrimos e trabalhamos nos últimos quase 40 anos, simplesmente ainda não faz parte do conhecimento estabelecido. Para que você possa entender do que se trata, basicamente é muito simples de compreender. Porque o seu corpo se adapta a tudo o que o desafia e gera um estímulo de treino. Isso faz o corpo se adaptar. Você já viu isso no treino de força, certo? Por exemplo, os músculos ficam mais fortes. Talvez você já tenha percebido que sua flexibilidade diminuiu. Tem que ter alguma coisa por trás disso. E esqueça a idade também. A idade só tem uma relação muito indireta com isso. Então, aparentemente, nós, seres humanos, fazemos algo que leva ao acúmulo de tensões musculares e faciais. Eu usaria isso como explicação. Tensões faciais, as fáscias, talvez você já tenha ouvido essa palavra, é o tecido conjuntivo. E é a parte do tecido conjuntivo que envolve diretamente os músculos ou até mesmo os atravessa. Você pode imaginar que o músculo está ali, ao redor dele está a fáscia, depois isso vai se afinando e se transforma no tendão. E aí, isso está fixado no osso. Então, todo esse sistema de fáscias está tão diretamente conectado ao músculo que praticamente não dá para separar um do outro. Se você ainda faz parte dos que comem carne, então você conhece aqueles fios brancos claros dentro da carne. Isso são as fáscias. Às vezes, há uma camada branca ao redor de um pedaço de carne. Isso é fáscia. E os músculos e fáscias, como ficam tensionados? É simples. Sempre uso meu braço de exemplo, pois é mais fácil mostrar. Olha, quando você estica o braço, aqui os músculos e as fáscias ficam alongados. E aqui eles ficam mais curtos. Porque os músculos, ao se contraírem, esticaram o braço. E quando você dobra, eles se contraem, ficam mais curtos, mais curtos, mais curtos, e os outros precisam alongar, ficam menos flexíveis. A articulação do cotovelo geralmente não sofre encurtamentos, pois ao carregar sacolas, como você explicou, ela é utilizada. Ou também comemos e dobramos o braço. O cotovelo geralmente não tem tanto problema. Isso vem mais do punho, e isso já é outra questão. Não é o tema de hoje. Mas todas as articulações do corpo funcionam assim. Existem músculos que puxam para uma direção, e do outro lado, há músculos que puxam para a direção oposta. Caso contrário, você nem conseguiria fazer o movimento. Isso. E se você sempre usar isso de um extremo ao outro, com toda a amplitude de movimento, sim, estamos falando de movimento até a amplitude máxima, assim como a articulação foi projetada, então nunca vai dar problema para você. Então, tirando acidentes ou algo assim, também não vai se acumular uma tensão muito alta, porque simplesmente não há motivo para isso, já que tudo é mantido sempre bem flexível e o corpo aprende que tudo precisa ceder até certo ponto e também se contrair, tudo certo. Mas se você começar a fazer apenas um movimento nessa articulação ou até mesmo parar de movê-la, então os músculos e as fáscias aqui do lado de fora vão começar a ter problemas para continuar cedendo. E os do lado de dentro também vão ter problemas. Se puxar aqui ou ali, vai puxar para dentro da articulação. E quando puxa para dentro da articulação, imagine um pilão. Um pilão, onde você coloca grãos de pimenta dentro e você tem um socador na mão e agora quer esmagar esses grãos de pimenta. Aí você pressiona o socador e esfrega bem ali dentro. E então os grãos se quebram.
E no momento em que você só levanta o socador suavemente, coloca de volta e move levemente de um lado para o outro, também vai desgastar um pouquinho. Mas não se compara quando você faz isso sob pressão. Sua articulação funciona igual com cavidade e cabeça. Quando tudo desliza bem, ocorre algum desgaste. Nós, da Liebschen und Pracht, dizemos que há desgaste. Células-tronco migram e reparam isso. Porque a artrose, naqueles que não sabem como lidar com isso, não é reparada e não se regenera, podemos discutir rapidamente depois. De qualquer forma, quando há muita pressão na articulação e também na sua articulação do quadril, porque há estruturas ao redor do quadril. Olha, você pode explicar isso agora como médico. Descreva os 4 principais grupos musculares que ficam ao redor do quadril. Então, no final das contas, nós temos como grupo muscular muito importante. Vou te ajudar. Vou virar aqui. A musculatura glútea tem uma influência muito importante sobre problemas na região da articulação do quadril. Temos os músculos que estendem a perna. Ali atrás temos a musculatura na parte posterior da coxa. Temos os músculos que flexionam o quadril. Por um lado temos o flexor do quadril, mas uma parte da musculatura da coxa também participa. E temos ainda como um grupo muscular muito importante e grande os adutores. Vocês talvez conheçam isso do futebol. Sim, esses músculos puxam a perna para dentro. Vou fazer o movimento do futebol agora. Esse é um movimento comum no futebol. E aí os adutores trabalham bastante, desculpa. E os adutores são um grupo muscular que no nosso dia a dia é totalmente subutilizado, porque os adutores nós usamos principalmente quando andamos em uma superfície inclinada. Sim, aí os adutores são realmente muito exigidos. E esses adutores puxam mesmo a cabeça do fêmur para dentro do encaixe do quadril. E se eles não tiverem uma tensão suficiente, aí entra o pilão, aí começa a causar desgaste ali. Já mencionamos os de fora. Principalmente a musculatura do glúteo sustenta toda a sua pelve. Agora, muitos pensam que o glúteo fica atrás, mas também existem músculos que passam por aqui, ao longo desta região. E claro, também temos músculos que abduzem a perna. Esses são os abdutores, sim, os músculos que puxam para o lado e afastam a perna. E se você já bateu aqui em algum armário ou algo assim, sempre doeu bastante. E no momento em que dói ali, isso significa que os músculos ali estão bem tensionados. Sim. E agora imagina, vamos voltar, já falei demais, deixa que eu continuo daqui. Agora você tem esses grupos musculares aqui e se movimenta muito pouco. Quando é que você faz esse movimento direito? Quando é que você estica de verdade? Isso praticamente não acontece mais. Isso também tem muito a ver com dores nas costas. Quando é que você abre bem as pernas? Sim, tudo isso fica de lado no dia a dia. O que acontece? Os músculos vão ficando cada vez mais curtos, com cada vez mais tensão. As fáscias acompanham esse mesmo processo. E aí você faz isso até os 30 anos. Essas não são coisas que se instalam profundamente no tecido em 1 ou 2 anos. Você precisa viver mais tempo para isso. E agora a idade começa a pesar. E agora temos esse efeito de que quanto mais velhas as pessoas ficam, mais difícil é para elas andarem. Vamos falar sobre o comprimento da passada mais tarde. Isso tem um significado muito importante. Elas passam a se mover menos, e aos 40 ou 50 anos, percebem que a mobilidade já não é tão boa. E então se abaixar vai ficando cada vez mais difícil, e assim por diante. E todos pensam, isso é a idade. Não, esqueça isso. Não é a idade, é o treino de não se mover. Porque você precisa entender, até não se mover é um tipo de treino. Se eu não mexer meu quadril em todas as direções, ele perde a capacidade de continuar flexível. O mundo é simples assim. Aquilo que você não usa vai fazer seu corpo se deteriorar. Sempre. O corpo é assim, funcionando positiva ou negativamente. Depois falaremos do lado positivo como solução. Sim, isso. E se houver cada vez mais forças de tração, então temos o modelo da dor de alarme. Ou seja, a cabeça do fêmur é cada vez mais puxada para dentro do acetábulo e o corpo mede todas essas forças, as tensões, o movimento. Tudo é medido e registrado por receptores e enviado para o cérebro, por assim dizer. O grande processador, e é lá que rodam os enormes programas. E o seu cérebro sabe exatamente o que está acontecendo no seu corpo, porque tudo é medido.
E no momento em que essa força na articulação vai aumentando, a artrose, antigamente, quando não existiam cadeiras de rodas, quando ainda não havia cirurgias, era algo que ameaçava a vida. Sim, quadril rígido, não conseguir mais andar, isso não dava. E disso resulta, segundo o nosso modelo, que o corpo desenvolveu no plano psicológico um sistema de dor de alarme. Fazer com que a pessoa em quem isso acontece sinta que algo está errado, através da dor. E essa dor que surge por causa disso, nós a chamamos de dor de alarme. Essa dor de alarme é importante entender, pois não está relacionada à presença de displasia. E isso tem a ver apenas com as tensões que fazem com que a articulação seja pressionada demais. E isso resultaria em artrose. E é por isso que o corpo dispara o alarme. Em palavras simples, pode-se dizer: a dor surge pela perda de mobilidade. Sim. E nós perdemos, em média, a cada ano. Existem grandes estudos sobre isso, 0,7% da mobilidade. Precisamos agir contra isso. O importante em todo esse processo, em tudo isso que acontece, é sempre ter em mente. Claro que a artrose é desencadeada, como mencionamos antes com o exemplo do pilão, pelo atrito sob pressão. E a falta de mobilidade também contribui para isso. Porque a cartilagem se nutre justamente pelo fato de ser pressionada em certos movimentos e depois aliviada novamente. Com isso, os nutrientes saem, eles são pressionados para fora. E no movimento contrário, a cartilagem pode se nutrir do líquido sinovial. Sim, o líquido sinovial contém proteínas, nutrientes dos quais a cartilagem se alimenta. E nessa armadilha dupla, cada vez mais pressão na articulação, cada vez menos mobilidade, ou seja, cada vez menos nutrição para a cartilagem articular. A artrose praticamente tem que acontecer aí, não tem como ser diferente, mas lembre-se, isso é o que acontece na estrutura. E a dor que já avisa muito antes, e quando a artrose já está presente, avisa ainda mais, porque normalmente a dor vai ficando cada vez mais forte. Essa é a situação normal que acontece aí. E isso não tem nada a ver com a idade, mas sim, como o Egbert explicou muito bem, com a mobilidade que vai diminuindo cada vez mais. Basicamente, toda articulação tem a capacidade de se regenerar, mas para que uma articulação possa se regenerar, uma das condições é o uso, a carga sobre ela. E isso é um grande mal-entendido, porque dizem que pessoas que têm muita carga no quadril acabam desenvolvendo artrose. Não é assim. Já existe um estudo de 1956 sobre isso. E naquela época ficamos surpresos ao descobrir que o aumento da carga protege até mesmo a cartilagem do quadril. Então, esse é um ponto. Ou seja, a carga protege a cartilagem, e isso faz sentido. Se eu exijo mais de uma parte do meu corpo, por exemplo, um músculo, ele cresce. Por que seria diferente com a cartilagem? Isso já é conhecido há muitas décadas. E o segundo ponto é esse movimento até a amplitude máxima, ou seja, dobrar completamente e estender completamente. Isso, junto com a carga, estimula essas células-tronco que regeneram a cartilagem. Hoje em dia já existem muitas pesquisas sobre isso. Muitas pessoas só ficam em dúvida por causa da carga. Porque isso significa, por exemplo, já ouvi muitas vezes médicos dizendo: a banda de rodagem já acabou, o pneu está murcho. Não tem jeito, precisa colocar uma articulação nova. Por favor, acompanhe o seguinte raciocínio lógico. O corpo basicamente repara tudo. Eu me lembro que, anos atrás, pensava-se que certas áreas do cérebro não podiam ser reparadas, que nervos não podiam ser reparados. Hoje em dia, sabe-se que, na verdade, tudo se regenera. Só a velocidade é diferente. Partes do estômago em 1 ou 2 dias, pelo que eu sei. Sim. Mas tudo se regenera. Por que a artrose não se regenera? Muito simples. Imagine ser a articulação, certo? Você é composto por uma cavidade e uma cabeça. E há pressão demais sobre isso. A pressão e o movimento provocam cada vez mais desgaste por artrose, desgastando cada vez mais a cartilagem. Então, agora se sabe, a partir da pesquisa com células-tronco, que existem células-tronco presentes na articulação com artrose. Inflamação. Inflamação é reparo. Sim, uma inflamação não é algo ruim que precisa ser eliminado com injeção. Uma inflamação é sempre um reparo do corpo. Substâncias se acumulam, depois há reparo e retenção de água,
e assim sucessivamente. Essa é até mesmo a definição de uma inflamação, ou seja, uma inflamação é sempre definida como a tentativa do corpo de restaurar o estado original. É isso que a articulação com artrose faz. Seu quadril, por exemplo. Só que no momento em que as células tronco ali querem se transformar em células de cartilagem novinhas para revestir de novo e reconstruir a cartilagem. O que fazemos agora, já que há pressão na articulação? A gente desgasta isso de novo imediatamente. E é por isso que a medicina, até hoje, embora já esteja comprovado há 20 anos que é diferente, ainda parte do princípio de que simplesmente não é possível regenerar a cartilagem. Mas é possível. Se ainda tivermos tempo hoje, vamos falar sobre isso de novo. Quero acrescentar algo sobre isso. Uma vez li um artigo sobre regeneração de cartilagem. E há mais de 10 anos eu também achava que quando o perfil desaparece, ou seja, como acontece com um carro, quando a banda de rodagem do pneu de inverno sumiu. Li um artigo sobre regeneração de cartilagem. E então vejo que tem um professor de Salzburgo no artigo. Aí ligo para a universidade e ele atende. E então digo, senhor professor, estou completamente impressionado. Olha, poder regenerar cartilagem é algo totalmente novo para mim. E então ele riu e disse, caro colega, você precisa ler mais literatura. Para quem pesquisa cartilagem, isso é antigo. Fui então buscar na literatura. Já nos anos 70 surgiram os primeiros estudos sobre regeneração de cartilagem, ou seja, isso existe na ciência há décadas. É interessante, porque nunca vou esquecer. Em minha formação, tive um ortopedista mais velho. Ele já não trabalhava mais. Ele queria aprender algo novo para si mesmo e ver o que estávamos fazendo. Ele disse, Roland, por que você faz tanto caso disso? Na nossa época era totalmente claro que a cartilagem se regenera. Não sei por que meus colegas mais jovens hoje veem isso de forma diferente. Para nós, isso sempre foi totalmente claro. Acho isso muito engraçado, porque isso bate exatamente com o que você acabou de dizer. Sim. Mas voltando à cartilagem, é um tema importante, pois a artrose no quadril é muito comum. Porém, estamos falando das suas dores no quadril. E mais uma vez, mesmo na artrose de grau 4, sabemos que a tensão muscular e a tensão das fáscias, ou seja, mesmo onde os ossos estão esfregando um no outro, sabemos que podemos aliviar drasticamente a dor ou até mesmo eliminá-la completamente. Isso ficou comprovado repetidas vezes em centenas de casos. Eu trouxe para vocês uma radiografia. Aqui vemos um paciente com uma artrose grave no quadril, onde à primeira vista diríamos, uma cirurgia é absolutamente necessária. Este paciente necessita urgentemente de artroplastia. Mas também conseguimos deixar esse paciente sem dor com a terapia, ou seja, mais uma prova de que essa artrose grave não é a causa da dor e que, ao reduzir a tensão muscular e com o paciente praticando bastante, é possível controlar bem as dores. Essa imagem também deve trazer esperança a vocês. Não consigo explicar, talvez você consiga depois. Não sei por que isso ocorre, já que o periósteo possui receptores de dor. Estágio 1, estágio 2, estágio 3... a cartilagem ainda está lá, ela não tem receptores de dor. Isso dá para explicar bem. Mas por que a articulação, mesmo quando os ossos estão esfregando um no outro, pode ficar sem dor, sem nenhuma cirurgia? Só pelo fato de a tensão ser normalizada. Consegue pensar em algo sobre isso agora? Difícil, né? Isso é difícil, sim. Desculpa, isso foi totalmente espontâneo agora. Você também já se surpreendeu ao tratar pacientes com dores no joelho de grau 4, com desgaste avançado, reduzindo drasticamente ou quase eliminando a dor. Ou até mesmo sumiu completamente. Não, isso é justamente o que eu costumava ver com frequência na minha época no hospital, que por algum motivo, depois de um acidente, fazíamos um raio-x do quadril, do ombro, da articulação do joelho, simplesmente porque queríamos descartar uma fratura após um acidente de trânsito ou uma queda. E então vemos sim, o paciente está andando praticamente no osso, ou seja, ele está... Andar no osso é andar sem amortecimento. Sem amortecimento, a articulação do joelho apresenta artrose grave. E os pacientes dizem que não sentiram dor e dizem, eu não tenho dor. Então, esse era um desses problemas não resolvidos para nós. Foi um milagre ou outra coisa para vocês? A gente simplesmente não entendeu e deixou assim mesmo, e isso é bem típico na medicina clássica. Temos tantas coisas
que não conseguimos explicar. Por exemplo, que analgésicos muitas vezes não ajudam. Sim, porque eles não ajudam agora. Sim, por exemplo, especialmente no ombro, eu frequentemente me deparo com a situação de que é extremamente difícil tratar com analgésicos. E aí a gente simplesmente dava de ombros. Isso era simplesmente uma experiência adquirida. Ou seja, no ombro, analgésicos muitas vezes não ajudam. Mas são muitas coisas e nós... E eu só queria, desculpa, deixa eu só complementar rapidinho, porque quando analgésicos não ajudam, para nós da Libister e Prast, é bem simples. Quando o corpo simplesmente não quer permitir que seu sinal de alarme seja suprimido, ele simplesmente continua doendo. Ponto. Sim. E os analgésicos clássicos agem sobre o hormônio da inflamação prostaglandina ou sobre o hormônio da dor prostaglandina. E quando os analgésicos clássicos não ajudam, essa dor não é causada por esses mediadores inflamatórios ou hormônios da inflamação. Mas normalmente a gente só dá de ombros para isso. Vamos deixar assim por enquanto. Como é isso para você agora? Você tem suas dores e talvez tenha um diagnóstico que já discutimos, mas tenha certeza, vale a pena tentar. Agora, trabalhar na sua tensão muscular e fazer algo a respeito, simplesmente descobrir se isso pode te ajudar. E o melhor é que você não precisa acreditar em ninguém, nem no Egbert, nem em mim, nem em outro vídeo no YouTube ou em qualquer outra pessoa. Em vez disso, você pode tentar por si mesmo. E antes de irmos para os exercícios, Egbert trouxe 2 testes para vocês, com os quais vocês podem verificar como está a situação do quadril. Egbert, mostra aí. Sim, isso foi comprovado em estudos. Existem estudos muito bons tanto sobre o tema da radiografia quanto sobre o valor diagnóstico das radiografias, que mostraram que a radiografia tem valor diagnóstico muito baixo para avaliar o estado do quadril. Mas, e também há estudos sobre isso que mostram que, através de testes simples de movimento, se tem um valor diagnóstico muito bom, de mais de 90% sobre como está a articulação. E o primeiro teste é bem simples. Você se senta na beirada da cadeira, coloca uma perna apoiada e cruza a outra perna por cima. Ou seja, o tornozelo... Posso interromper um instante? A maioria já não consegue mais. Então, após os 50 anos, como chegar tão perto assim? Isso já é um grande problema, só de tentar colocar o pé ali em cima. Assim, percebe-se que algo ficou encurtado. Caso contrário, seria possível. Então, isso também se aplica aos mais jovens entre vocês. Então, se vocês posicionarem a perna assim, deveriam, se o quadril estiver bem, conseguir deixá-la na horizontal. E quanto maior for esse ângulo em que o joelho fica levantado, quanto maior esse ângulo, pior está o quadril e mais importante é que vocês façam alguma coisa. O mais importante é fazer os exercícios de alongamento para recuperar a mobilidade. O segundo teste? Muito simples. Vocês puxam o joelho em direção ao peito e a coxa deve encostar no peito. Aliás, esse é um exercício muito bom que vocês podem fazer logo de manhã na cama, quando ainda estão quentinhos, como a gente costuma dizer. Então, quando o corpo ainda está bem aquecido, vocês deitam de costas, seguram o joelho e puxam, mantendo por 5 segundos. E se vocês fizerem isso todos os dias, vão melhorar a mobilidade e o quadril de vocês vai agradecer. Mas ainda virão exercícios mais específicos, porque esses agora são os testes, embora os movimentos dos testes já sirvam, na verdade, como exercício também. Mas se você perceber agora que está travando ali, está travando aqui e que simplesmente não consegue fazer. Agora existem exercícios, e esses exercícios fazem com que você possa desenvolver cada vez mais essa mobilidade, sem precisar passar no teste de imediato. Você pode avançar uma etapa de cada vez nas etapas preliminares e se tornar mais flexível. Se você é do grupo que diz, já tentei vários exercícios e nunca ajudaram, então, por favor, seja gentil com você mesmo e tente os exercícios de Liebscher und Bracht, de Schmerzspezialisten. Porque esses exercícios vêm sendo desenvolvidos especialmente há 40 anos para combater suas dores, inclusive especificamente para as dores na articulação do quadril. E eles são diferentes, vou dizer assim. É uma intensidade diferente, um tempo diferente. Nesses exercícios de alongamento também estão incluídos exercícios de fortalecimento, que ao mesmo tempo alongam ainda mais. Então, é um sistema de exercícios muito bem elaborado. Dá uma olhada e experimente. Vá para o YouTube
entre nas redes sociais e procure pela palavra-chave no nosso canal. Quadril. E simplesmente experimente, porque essa experiência não pode ser substituída por nenhum argumento. Porque você sente imediatamente se isso traz algo positivo ou não. Um passo além seria entrar no nosso aplicativo, lá você será direcionado de forma ainda mais específica. Eu entendo bem, já ouvi isso várias vezes. Sim, eu também tive muitos pacientes que passaram pela mesma coisa, que ouviram falar disso. Sim, os exercícios de Liebscher e Bracht ajudam muito, muito mesmo, mas eles simplesmente tinham receio de fazer os exercícios, porque a articulação já está danificada. Sim, já foi diagnosticado de alguma forma, já tem uma artrose ali. Eu não posso piorar isso fazendo o exercício? Resposta direta. Não, você não pode. Mas o que quero dizer é que você pode ir a um dos médicos, fisioterapeutas, naturopatas ou outros terapeutas que foram treinados por nós e se tratar lá. E isso foi muito interessante, acho que também foi uma experiência para você, né, durante o treinamento. Ou melhor, conta você como foi para você com a pressão, como você percebeu isso. Quando você foi ao treinamento pela primeira vez, ainda me lembro. Sim, o que me marcou foi que eu já cheguei ao treinamento com uma atitude positiva, porque a terapia me ajudou muito com minhas dores nas costas que não tinham solução. E isso foi algo que realmente me surpreendeu, tenho que dizer. Que com essa terapia, ou no caso o Roland durante o treinamento, foi possível eliminar dores. Numa velocidade e numa eficácia que a gente não consegue com infusões ou analgésicos. E isso me fascinou muito porque a gente sempre tem problemas com os efeitos colaterais dos analgésicos, principalmente em pacientes com dor crônica. Eles lutam bastante com os efeitos colaterais. E também acontece frequentemente de os pacientes precisarem tomar outros medicamentos por causa desses efeitos colaterais. Isso vai se acumulando. Então, pacientes com dor crônica acabam sendo, em parte, realmente muito prejudicados com isso. E isso me fascinou profundamente e também fez com que eu mesmo começasse a aplicar a terapia. Sim, e com grande sucesso, certo? Mas como eu tenho o esqueleto aqui do lado, olha só, você vê aqui vários pontos vermelhos. E esses pontos vermelhos são 72 no total espalhados pelo corpo todo. E foram 40 anos de trabalho para definir exatamente esses pontos, partindo dos músculos, mas isso levaria muito tempo para explicar em detalhes agora. E quando você trata esses pontos aplicando pressão, ali estão os receptores que, segundo o nosso modelo, agem diretamente no cérebro. E é lá no cérebro onde a tensão se forma, porque ela não surge no músculo, ela surge no cérebro, porque é o cérebro que controla essas tensões. É ali que esses excessos de tensão podem ser resolvidos. E então você tem o efeito de que, quando vai a um dos nossos terapeutas, a uma terapeuta, já na primeira sessão isso pode acontecer com qualquer dor. E você realmente só precisa ir uma vez e após o tratamento, a dor está menor ou não. Raramente isso piora um pouco, só um pouco, ou não funciona, o que é muito raro na minha experiência, ou funciona de 0 a 30, como já disse antes. Por isso, obtenha essa segurança para você. Com essa segurança, você fará melhor seus exercícios. Na consulta, receberá instruções detalhadas e mostrarão exatamente como, melhor que em um vídeo assim. Sim, e então, quando você sentir, seja depois de fazer o exercício ou depois de ter sido tratado, e sua dor estiver melhor. Apesar da artrose, apesar do impacto femoroacetabular, apesar da displasia do quadril, então você sabe, esse é o meu caminho. E então, você também sabe que faz parte dos casos, da grande maioria dos casos, em que a dor não tem nada a ver com o estado da estrutura, mas existem casos em que isso vai um pouco além. Por favor, conte pra gente. Então, eu acho isso é para nós um ponto muito importante, certo? Nós somos, principalmente eu, não sou contra operar. Eu vivo disso, certo? Só para constar, desculpe, eu posso continuar já. Eu também não sou contra. No caso em que é necessário, sim, se eu sofrer um acidente, eu ando de moto recentemente e alguma coisa acontece, Deus me livre, né? Espero que isso não aconteça. Eu fico muito aliviado. Isso é ótimo. Eu só deixaria ele me operar, para ser sincero. Sim, eu fico muito aliviado quando existem cirurgiões capacitados que conseguem juntar tudo de novo direitinho. Esses são acidentes, né? Sim, a maioria das dores também vem de acidentes. Sim, interrupção encerrada, desculpa. Mas sobre o assunto da prótese de quadril,
Eu sempre digo, a prótese de quadril e também a prótese de joelho são um presente do nosso século poder operar isso, mas só quando é realmente necessário. E uma prótese também pode causar problemas. Esse foi o estudo que realizamos sobre dores após prótese de quadril. Depois, há um estudo da Charité, ou seja, da grande clínica em Berlim, que comprovou que é possível medir o desgaste da prótese no cérebro, ou seja, metais pesados gerados pelo desgaste da prótese. Eu não fui hostilizado quando contei isso em palestras. Houve grande indignação. Sim, Naquela época você disse, ainda me lembro dessa frase, você disse, materiais de alta resistência produzem desgastes ultrafinos. assunto muito interessante. Isso é realmente interessante. Parece que para muitos é um assunto muito interessante. Já existe desde 2011 um caso isolado publicado em uma revista de alto nível. Foi nessa época que isso começou a surgir. O paciente é cego e surdo. Pode ser a prótese. Então o que está claro, Isso é raro, mas é preciso estar ciente disso. Pode acontecer. A prótese pode afrouxar, pode infeccionar e, muito importante, a prótese tem uma data de validade. Eu trouxe uma radiografia para vocês e nela dá para ver uma complicação. Isso pode acontecer, ou seja, após a cirurgia, houve uma inclinação do encaixe e a cabeça do fêmur, ou seja, a cabeça da prótese, agora está encostada no osso. A paciente sentia dores, veio até mim e procurou ajuda. Então, como algo assim pode acontecer? Você está dizendo que depois se deslocou. Sim. Isso é normal? não, isso não é normal. Mas para ser honesto, isso pode acontecer. Então, um encaixe implantado pode se deslocar, pode inclinar, e dá para ver muito bem na radiografia como o encaixe até migra para dentro da pelve. E retirar esse encaixe e fixá-lo novamente é realmente uma cirurgia muito grande. Sim, ou seja, não foi um erro fazer isso. Isso não foi colocado errado, na verdade isso pode acontecer em qualquer cirurgia de quadril. Que a prótese se desloque. Exatamente, ou seja, o encaixe pode atravessar a pelve para dentro da pelve menor. Então, para mim, seria mais um motivo para pensar que é melhor não fazer esse tipo de procedimento, se puder ser evitado de alguma forma. Absolutamente. Em algum momento você precisará trocar essa prótese. E quanto tempo costumam durar? Sim, eu conheço próteses que já duram 25 anos, mas também conheço próteses que apresentam problemas muito antes disso. Então é preciso estar ciente disso. Não é pouca coisa. E aí é que entra o cirurgião de trauma. Isso é algo que os ortopedistas já não veem mais. Quando se tem uma prótese, a qualidade do osso ao redor dela é pior. E se a pessoa cair na velhice, a prótese pode se soltar. E isso é uma operação realmente grande. E isso envolve muito esforço. E são realmente grandes intervenções. Claro, há casos, como quando o colo do fêmur quebra, em que é necessário colocar uma prótese, não há como evitar. E isso também é positivo. E como eu disse, isso é um presente do nosso século, poder fazer isso. E esse é um ponto muito importante. Eu preciso tentar de tudo para evitar a cirurgia. Ou seja, quando tentei tudo e digo que não conseguimos controlar a situação, não há nada contra isso. Eu posso garantir isso, porque isso é lidar de forma sensata com as opções terapêuticas. Eu diria que só precisamos inverter o sistema rapidamente. Quem sente dor recebe tratamento ou faz nossos exercícios Liebscher-Bracht primeiro. E se não funcionar, então vão para todos os médicos, para todos os especialistas, para todas as especialidades e assim por diante, porque o objetivo é ajudar. E isso seria justamente a maravilhosa colaboração. E então os médicos também estariam totalmente aliviados, porque o que diz um estudo do plano de saúde da Techniker Krankenkasse, quantos por cento das operações são desnecessárias? Então, especificamente no caso do quadril, agora eles têm 59%. Então, no final das contas, é metade. Sim, no final das contas, trata-se de pacientes que receberam a indicação de que precisam de uma prótese e foram encaminhados para um segundo médico. Esse médico analisou o caso de forma crítica novamente e, em 59% dos casos, disse que ainda não era necessário. E só para o seu entendimento, existe da Barmer, acho que eu não tenho os números agora, talvez possam ser exibidos, uma apresentação geral de joelho, quadril e ombro, coluna vertebral. Coluna vertebral, sim.
E entre 80% a 95%, dependendo dessa área das operações, são desnecessárias. Isso é o que dizem oficialmente os planos de saúde. Já chegamos a esse ponto. Mas voltando, no final das contas, eu acho ótimo que existam possibilidades quando uma cirurgia é necessária. Mas tente outras opções antes. Sim, isso é super importante. Acho que outro ponto muito importante é que a Sociedade Alemã de Endoprótese emitiu diretrizes. E nessas diretrizes está escrito que a prótese só deve ser colocada quando uma terapia conservadora intensiva tiver sido tentada por pelo menos 3 meses. Perfeito. Esse é um ponto muito importante que precisa ser levado a sério, e eu sei, entre os ortopedistas cirurgiões, e embora eu seja cirurgião de trauma, também já trabalhei com endoprótese antes, a terapia conservadora tem um papel muito marginal no currículo de formação. Eu também achava que a artrose grau 4 tinha que ser operada, não havia outra solução. Hoje sabemos, e já existem muitos estudos que comprovam isso, que mesmo na artrose grau 4 devemos tentar de tudo, porque há uma chance de evitar a cirurgia. Essas são boas perspectivas. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero ter conseguido cumprir minha promessa. Nossa promessa de que agora você vai lidar com suas dores no quadril com uma nova compreensão. Se você quiser saber ainda mais, nós fizemos um guia super legal sobre dores no quadril. Se você for na descrição abaixo do vídeo ou no primeiro comentário, lá tem um link. E esse guia de dores nós podemos te enviar gratuitamente. Se você quiser, aproveite isso sim, porque você deve saber tudo o que tem a ver com o seu quadril, para que você possa encontrar a melhor escolha para você.